Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, com o objetivo de desmistificar alguns assuntos relacionados à saúde da mulher, principalmente no período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e no episódio de hoje a doutora Carla Ferner é a nossa convidada e vai falar sobre como a gente se preparar para o período da menopausa. Quem está aqui conosco também é a doutora Edza Brasil, farmacêutica, que traz uma longa experiência nessa área, e Vládia Góes, uma mulher cheia de autoestima e carisma, nossa convidada para compartilhar as suas experiências nessa fase. Bom, vamos lá, a doutora Carla Ferner, gente, é muito conhecida, sobretudo por tratar as pessoas preventivamente. Ela é médica imunologista, especialista em nutrologia pela Abram e é médica integrativa pelo Hospital Albert Einstein e possui atuação em prevenção, emagrecimento e performance física. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo. E com você, Olga? Tudo bem, que bom você estar aqui com a gente. Pois é. Na Academia da Menopausa, como eu falei inicialmente, é uma proposta de não só desmistificar, como também aprimorar o conhecimento sobre a ciência da longevidade. A doutora Edza está aqui conosco, ela tem essa responsabilidade de propagar essa longevidade, até porque a sua experiência vem de longas datas e é uma das fundadoras da Academia da Menopausa. Edza, nós sabemos que é um momento muito marcante, né, na vida das mulheres e tem um diagnóstico retroativo e a gente pode trabalhar muito com essa percepção antes mesmo da entrada na menopausa. Se você não menstrua há pelo menos um ano e você pode considerar que já está na menopausa. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Como eu falei, esse declínio hormonal, ele é gradativo, pode durar aí mais de 10 anos e é bom que a gente entenda como é essa fase do climatério. Nesse período o corpo está lidando com esses efeitos todos desse declínio hormonal, portanto, não desespere, só acompanhe aqui o nosso conteúdo para ficar por dentro, porque é com informação que você vai passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Bom, Vládia, ela é produtora de conteúdo digital e tem um bom humor, gente, que é contagiante. A figura já chega assim iluminando por onde ela passa. Inclusive, ela se intitula Belérrima Sempre e Perfeita Jamais. Que bom ter você aqui, Vládia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Meu primeiro podcast da vida. E assim, eu sempre falo, para onde o climatério está me levando? Capa de revista, primeiro podcast da vida. Então, assim, não posso reclamar tanto, né? Já está colhendo os louros. Pois é, aproveitar também, né? Verdade. Edza, e como foi para você botar esse projeto em prática, né, com profissionais tão competentes? Eu sei que vem um congresso, inclusive em outubro, para reforçar toda essa importância de propagar o conhecimento, não só para a população que está sofrendo, mas como os médicos também, a classe médica, para fazer uma abordagem integrativa e garantir uma tranquilidade maior para as mulheres nessa fase. Olá. Tudo bem com vocês, amigas? Aqui a gente está nessa mesa aqui maravilhosa, só mulheres lindas e maravilhosas e acho que todas no climatério. Olha, ou menopausa, né? Ou menopausa. E a Singular, né, como sempre, investindo em conhecimento, porque o nosso principal objetivo com a classe médica, nutricionistas e com os nossos clientes é investir em conhecimento, porque entendemos que é a base de tudo. O conhecimento nunca é demais. E a Academia da Menopausa e também o nosso congresso surgiu da necessidade de trazer para Salvador e não ficar só restrito ao eixo sul e ao eixo de São Paulo e Rio de Janeiro para os eventos da medicina e da qualidade de vida. Então, para mim, como uma mulher também no climatério, e que ele entrou na minha vida também de forma devagarzinho, como todas as mulheres, e eu me preparei para isso. E continuo me preparando até hoje para ter uma vida mais com qualidade de vida e sempre buscando o melhor bem-estar. Eu acredito que as mudanças na vida da gente não tem tempo necessariamente, né? Basta que você vá absorvendo informações e promovendo mudanças importantes. Eu escutei aqui, nos bastidores ainda, Carla Ferner falando da importância de chegar nessa fase sendo uma pessoa atuante, não só com atividade física, com boa alimentação, né, com convívio social importante. Isso tudo já faz você chegar aí com vantagem. Mas se não chegou, também não tem problema. Nunca é tarde
tarde para você virar essa chave, porque nós vamos viver muito mais, né? E nesse período da menopausa, sobretudo, que vai representar aí quase que 1/3 da nossa vida, olha quanta vida pela frente, né? Vamos viver com mais autonomia, com mais responsabilidade, inclusive, fazendo um trabalho completo, não só da nossa aparência, mas como da nossa saúde interna, que é a que vai nos levar lá para frente, onde a gente quer realmente chegar, com músculos fortes, com disposição. Vamos fazer um compilado rápido aqui. O climatério e a menopausa são momentos marcantes na vida de toda mulher e essa queda dos hormônios traz essas transformações todas, tanto interna como externamente. Essa fase começa geralmente lá pelos 40 anos, pode variar, obviamente, com menopausa precoce, né? Mas seja por tabu ou por falta de informação, nós mulheres passamos pela menopausa sem entender muito. Muitas de nós, as estatísticas mostram que muitas de nós sequer achamos um respaldo junto à classe médica para nos dar uma orientação nesse sentido. Então, é isso o nosso propósito aqui. A verdade é que, ainda nos dias de hoje, pouco se fala a respeito. Nós precisamos já agir antes, e essas mudanças de hábito, como alimentação, atividade física, suplemento, se necessário, comportamento, troca com outras mulheres também, uma roda de conversa feminina, a quilometragem rodada de uma mulher serve muito para outras tantas que vêm atrás. Então, vamos abrir mais o nosso diálogo entre nós mulheres. Não é só receita de bolo, ou de bolsa, ou de viagem. Eu acho que tem muitas outras receitas das situações que nós enfrentamos decorrente das mudanças hormonais e que pode ser de grande valia para todas as outras mulheres. Então, doutora Carla, é um prazer ter você, uma profissional do seu gabarito, nessa roda aqui, que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito mais inspirados às mudanças necessárias. Por que nós, muitas de nós mulheres, né, estamos nessa fase nos sentindo cansada, melancólica, o sono ruim? Esses marcadores aí já sugerem uma série de complicação. Pois muito bem, esses marcadores, eles precisam ser monitorados desde o climatério. Como é que você faz essa abordagem com as suas pacientes? Olga, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda essa preparação para entrar na menopausa precisa acontecer de maneira muito precoce. E isso a gente está falando aí, eu até falei esses dias no meu Instagram, e muitas mulheres no direct perguntando, como assim? A partir de 35, máximo 40 anos, é a época que você precisa começar a se cuidar e se preparar para entrar nessa menopausa. E entender também que menopausa, isso vem mudando muito, uma nova menopausa vem se apresentando, né? Não é um fim de vida da mulher. É simplesmente o fim do ciclo fértil. Reprodutivo, né? Nada mais do que isso. Né? Então, o que a gente precisa aí, quando a gente diz como eu vou me preparar para a menopausa, e chegando até o consultório, os principais marcadores são, primeiro, composição corporal. E isso não tem nada a ver com espelho. Tá? Isso tem a ver com a quantidade de massa gorda que ela tem em relação à massa muscular. E a massa muscular, o músculo em si, a gente sabe que ele é uma polifarmácia. Ele produz muitas citocinas que são anti-inflamatórias, né? A própria irisina, que a gente conhece muito hoje, a importância disso. Esse é o primeiro ponto que eu preciso entender. Como está essa composição corporal? Como estão essas deficiências nutricionais? Elas existem ou não? Porque quando a gente vai falar de alimentação, a gente pensa muito em macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e os micronutrientes, que são extremamente importantes para todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. A gente tem que entender. Então, a gente precisa fazer esses exames aí para entender. Os hormônios, obviamente, a gente tem que começar a monitorar muito cedo, até para poder entender esse movimento, porque a queda abrupta do hormônio, durante o climatério, existe uma flutuação hormonal muito grande. Né? E é isso que causa aqueles sintomas. Porque quando o hormônio cai, quando a menopausa realmente está instalada, a gente já não sofre tanto. Porque você já sabe que precisa repor ou precisa tomar algumas atitudes para aquelas mulheres que têm contraindicação na reposição. Isso tudo precisa ser considerado. Intestino. Não dá
para querer preparar uma mulher para a menopausa sem avaliar o intestino dessa mulher. Hoje a gente conhece, entende muito bem do estroboloma, bactérias que estão dentro do intestino da gente, formando toda aquela microbiota que vai ser responsável pela conjugação, ativação ou para desativar os estrógenos. Então, não são simples marcadores que a gente vai fazer, né? É uma avaliação de uma forma geral e começar a conduzir aquele processo, que é um processo lento, por isso que a gente propõe que comece 10 anos antes. E lento e delicado também. Imagina uma orquestra sinfônica para ela, numa apresentação, estar com todos os instrumentos super afinadinhos. Pois é, exatamente. E o maestro, né? Exato. E os hormônios, eles mandam literalmente no corpo, né? O estradiol, quando vai embora, ele mexe com tudo. Se você não tiver uma boa orientação para afinar, você pode desafinar e complicar ainda mais a sua situação. Você falou uma coisa extremamente importante, né? Às vezes as pessoas ficam só pensando, eu preciso repor, mas você precisa repor com quem sabe repor. Gente, esse desculpa, é o grande preciso dilema. Interromper aqui. Eu tô tão emocionada de estar aqui ouvindo essas coisas. Vocês não fazem ideia como juro, eu tô emocionada, porque assim, eu tô há quase 1 ano, 6 meses, enfim, 6 meses a 1 ano, com a consciência que eu estou no climatério, ainda não fiz nenhuma consulta, e eu falo do climatério sempre, vocês sabem. Não fiz nenhuma consulta, não fiz nenhum exame mais profundo, e já quero sair daqui, amor, marcada com essa consulta, pelo amor de Deus. É verdade. Será um prazer. Gente, é tão importante saber disso. Olha, eu tô arrepiada. Olha. Carla, então, quando as mulheres chegam para você, primeiro é importante você fazer essa dosagem dos hormônios, entender em que nível estão esses hormônios, para depois propor alguma estratégia de suplementação? Sim. Na verdade, assim, eu vou fazer um check-up geral, né? Hoje a gente consegue fazer no INSO todo o check-up em 4 horas. Então, ela é submetida a todas as avaliações, eu preciso entender como aquele corpo está funcionando, desde a bioimpedância, que eu falei no começo da composição corporal, até os últimos detalhes de dosagem de vitaminas, de minerais, de saúde mitocondrial, extremamente importante, para então definir o que vai fazer, o que ela deve fazer de reposição, e como a gente vai fazer essa suplementação aí também. Certo. Bom, você falou também na sua explicação anterior da microbiota intestinal, que também está sujeita a variações a partir do que nós estamos comendo naquele momento, das nossas mudanças, viagem, por exemplo, do nosso estado, inclusive emocional, né? Sim. Porque neurotransmissores produzidos ali. Exatamente. Como que a gente acompanha isso? Uma vez você propondo suplementação, significa que a gente vai ter que diminuir o espaço de tempo para consultar o nosso nutricionista, nutrólogo, ou quem seja que esteja nos acompanhando, para dosar isso com uma frequência maior do que o habitual? Olha só, quando a gente faz o primeiro rastreamento e monta toda a prescrição dessa mulher, normalmente a gente não vai mexer antes de 3 meses. Porque é aquilo que eu falei. A gente precisa de um tempo para ir modificando, né? Isso. Com relação ao intestino, à microbiota intestinal, porque quando a gente fala de intestino, eu tenho que pensar no funcionamento desse intestino, então é importante. Nós, mulheres, acabamos acostumando com um ritmo intestinal mais lento, né? E a variação desse intestino a depender da fase do ciclo, né? Tem mulheres que, durante o período da menopausa, têm diarreias extremamente importantes. Outras, constipação muito importante. Então, a gente está acostumada com esse intestino funcionando assim. Então, pensando em intestino, eu tenho que pensar no funcionamento dele, na microbiota. A microbiota, hoje, a gente consegue sequenciar.
Hoje a gente consegue saber quais são as bactérias que moram, boas ou ruins, que moram dentro do seu intestino. A partir dali, a gente vai montar uma formulação com os probióticos, pré-biótico, pós-biótico, modular essa microbiota. E essa mesma prescrição vai ficar por pelo menos 6 meses. Para que a gente consiga colocar ali uma quantidade grande dessas bactérias, de verdade. Não adianta eu estar trocando o tempo inteiro. Olha, infelizmente, essa questão do emagrecimento é a queixa principal quando as mulheres estão entrando no climatério, não é nem na menopausa, uma queixa quase que generalizada, que antecede todas as outras, porque elas vêm em cadeia, é a questão da dificuldade em perder peso, né? A questão do emagrecimento. E nós sabemos que não é necessariamente pelo que você come ou pelos seus hábitos que você está fazendo a mesma atividade, está se alimentando igual e o ganho de peso vem de uma forma voraz. Você não consegue controlar isso. Sem entender que não é um remedinho para emagrecer que vai te controlar, porque a deficiência desses hormônios e, consequentemente, da sua imunidade que não está boa ou do seu metabolismo também que está lento, daí a necessidade de você precisar mesmo ser avaliada integralmente para ver qual a estratégia. Porque não vai ser tomando Ozempic ou qualquer outra dessas drogas que você vai manter a sua saúde em ordem. Muito pelo contrário. Não é isso? Sim, garantidamente. Essa alteração metabólica que acontece nesse período é importante para a gente, né? Começando com a redistribuição da gordura. A gordura, ela começa a ser redistribuída, localizando principalmente no abdômen, né? O corpo vai mudando. Então, a cinturinha mais fina vai desaparecendo, aquela gordura ali. Dizem que é o estradiol que faz cinturinha, né? Tchau, estradiol, tchau, cinturinha. Tchau, estradiol, tchau, cinturinha. Pois é, e ainda tem um detalhe, né? Com todo esse estresse, o estradiol, ele vai orquestrar muita coisa ali. Ele vai orquestrar fome. Né? Ele vai orquestrar o sono junto com a progesterona. E essa redistribuição de gordura ainda tem a participação especial do cortisol, né? Esse é o hormônio que está muito relacionado ao estresse. E quem não está vivendo uma situação de estresse, gente, nessa fase... Passando calor, uma alteração de humor o tempo inteiro, irritabilidade. E aí a participação especial do cortisol acaba estragando tudo. Por quê? Porque é ele quem ajuda a acumular gordura no abdômen. A gordura no abdômen... É a pior delas? É a pior. Porque ela começa a produzir aquelas citocinas pró-inflamatórias, aumenta a resistência insulínica e nisso a gente está engordando com tudo isso. E para completar a cereja do bolo, ele derruba a massa muscular, que é realmente a parte ativa. É quem aumenta o nosso metabolismo. Então, é por isso que a gente tem que começar lá, bem precocemente, para poder trabalhar a flexibilidade metabólica desse organismo. Ou seja, esse organismo tem que aprender a funcionar, tanto com carboidrato quanto com gordura. Exatamente. Inclusive... Transpactada. Eu estou transpactada. E a gente nem percebe, por exemplo, que às vezes em repouso, no descanso, com a sua musculatura ali bem trabalhadinha, ele está trabalhando a seu favor. Perfeito. Você está dormindo, descansando e os seus músculos estão ali fazendo o serviço para você. Por isso que a conta, o entendimento, não é de ir para a academia ganhar músculo para ficar gata, para ficar com o corpo torneado. Você tem que entender para mais disso, o que uma musculatura bem trabalhada significa para o seu corpo, né? Exatamente, Olga. É exatamente isso. Exercício físico é remédio. Não tem para onde correr. Agora teve uma empresa de tênis, eu não sei se vocês viram isso. Eles estão embalando o tênis, agora ele vem como se fossem 2 cápsulas. Para deixar... Facilitar. Para dizer claramente, olha só, isso aqui não é opção, isso aqui é inegociável. Exatamente. Exercício é inegociável. Então, e se tiver que ir chorando para academia, pode ir também, porque a gente fica melancólica, vontade de chorar, não entende por que acordou borocochosinha, mas vai malhar que você volta para casa no outro ritmo. O próprio exercício vai mudar isso? Vai mudar. E as pessoas, quando começam a engordar, elas começam a fazer as dietas restritivas, porque a informação mais segura para a gente é essa. Vou cortar carboidrato.
Pronto. Aí cadê a energia que você precisa? É uma conta, gente, que infelizmente nós somos esforçadas, lemos muito, pesquisamos muito, mas ter a ajuda de um profissional nesse intuito é fundamental, né? O carboidrato, quando você restringe muito, além de gerar uma fadiga muito grande, se essa alimentação não está com um plano bem ajustado, e aí nesse caso a gente precisa do suporte também do nutricionista, né, para poder calcular perfeitamente, fazer aqueles cálculos do planejamento, o que vai acontecer? Vai consumir massa muscular também, a dieta restritiva. Sim. Então, o que a gente faz? São contas que a gente tem hoje, graças a Deus, a evolução da medicina, a gente consegue chegar muito próximo de todos os números. Então, uma calorimetria realizada em repouso, eu sei exatamente quanto aquela mulher está gastando sentadinha, como você acabou de falar. E depois ela vai fazer a prova de esforço dela com a ergoespirometria, usando aquela máscara bem chatinha, mas... Te dá uma precisão de onde você pode de ir. quanto ela gasta, qual é o gasto energético dela em cada uma das frequências cardíacas. Entrega isso na mão de um personal. Claro. Com o gráfico na mão do nutricionista. E os três, médico, educador físico e nutricionista, montam um plano perfeito. E aí vem a parte da mulher, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, toda a prescrição fica absolutamente redonda, mas é apenas um papel. Então, quem vai ter essa decisão de mudar, a chave não está nunca com a gente. Eu acho que Edza entendeu isso muito bem, não é, Edza? Porque, pelo menos do que eu acompanho das suas redes sociais, você está em todas as rotas de bicicleta maravilhosas, mundo afora, você está. Do mundo todo, né? Já soube que está remando, já soube que está aprendendo a nadar. Ou seja, gente, essa fase também pode ser uma fase de grandes descobertas para todas nós, não é? Pois é importante, Carla, falar isso, porque o papel aceita tudo. Exatamente. Quando a procurei há 5 anos atrás, ela disse, você sedentária, você vai para a Europa pedalar 570 quilômetros, você é louca. Eu falei, doutora Carla, não me apavore, me ajude Só me suplemente. Me ajude. Susto, né, gente? Me ajude. E de lá para cá, é como ela disse, o exercício físico não é só medicamento, ele também é terapêutico, ele é uma terapia para mim. Hoje a bicicleta, faço musculação, tô aprendendo a nadar para não perder para Bento, meu neto, né? Que você já sabe, né? Eu detesto perder, eu adoro competir e eu não posso perder para meu neto, né? Então, além da natação, também tô aprendendo a fazer canoagem, porque eu preciso ficar com os braços fortes, né? Porque imagina uma velhinha com perna forte e com os braços caindo nos pedaços. Não dá, né? Então, achei o máximo a empresa de tênis, né? Que fez esse tênis dentro de uma cápsula, porque eu sempre digo hoje às pessoas que eu conheço, como o Olga falou, da rede de mulheres e da troca que você faz, né? Uma conversa entre mulheres e você passar a sua experiência. Eu hoje com 60 anos, os meus últimos 5 a 6 anos, eu coloquei o exercício físico mesmo como medicamento. Eu vou para musculação, entro muda e saio calada. Mas eu faço porque eu entendo que é necessário. Verdade. Vládia, antes de passar para a próxima pergunta aqui com a doutora Carla Ferner, eu gostaria de saber se... Vamos pegar alguma escorregada no tomate sua aí para a Carla já dar uma dica para a gente. Ela falou anteriormente sobre pegar uma mulher com o corpo muito inflamado, que isso dificulta muito. Não adianta você medicar ou suplementar ou fazer a reposição hormonal num corpo que está inflamado. Nós vamos querer saber mais detalhadamente quais são esses alimentos mais comuns que a gente pode cortar da nossa vida, que não vai fazer diferença nenhuma e está fazendo um estrago grande na nossa microbiota. Eu queria saber de você, se nesse período você observou na sua rotina que algum alimento deveria sair, que o seu intestino já não estava funcionando bem, que quando você come aquilo ali, você fica mais indisposta, mais apática, sem muita disposição para as coisas. Você consegue já ver essa relação, já que você não consultou ainda uma pessoa para te acompanhar nesse período? Minha gente, eu estou completamente errada, fazendo tudo errado, uma grande loucura. Eu não consigo, eu me alimento de certa forma bem,
Eu me alimento bem, eu como saladas, eu como carnes, muito frango, grelhado. Eu não sou uma pessoa de exageros. Final de semana, talvez a bebida seja um ponto de exagero. Que, como eu mencionei, eu bebo vinho bastante. Quem me conhece sabe. Vinhos, espumantes. Então, assim, pelo menos uma tacinha de vinho diariamente. E a doutora Carla já disse, todo dia, todo dia, jamais, amor. Pare, você tá louca. Então, talvez a bebida tenha feito isso para mim. E quanto à atividade física, tem uma hashtag que chama Acordou Roupa no Corpo. É isso. Não é uma coisa de querer, eu amo. Não é, amor, não é opcional. Ir malhar não é opcional. Você acorda e vai. O povo acha, me vê no Instagram, na aula de bike, gritando, que eu tô lá super, que eu acordo feliz da vida. Não, amor. Acorda e vai. Não pensa duas vezes, não desiste. Então, assim, eu tô de verdade, assim, emocionada, descobrindo 1000 coisas aqui. E vou passar tudo para vocês. Logo mais eu vou transmitir essas informações e saber o quanto é importante você entender sobre climatério e menopausa muito antes de chegar lá. Se eu tivesse esse entendimento antes, amor, eu estava em outro nível. Então, vamos entender. Você já falou de um que eu acredito ser também um bom vilão, que é a bebida alcoólica, né? E agora você pode emendar, Carla, em outras cocitas más que nós estamos fazendo errado e precisamos pensar melhor. Tá. A primeira coisa que eu quero lembrar é o seguinte. O que eu falei para você nesse instante. Se você vai usar bebida alcoólica no final de semana, ou você vai sair, ou vai comer um doce, isso não pode fazer parte do seu dia a dia. Tá? Não existe nenhum alimento que eu precise dizer, você não pode nem chegar perto desse alimento X. Posso enumerar aqui aqueles que você tem que evitar no seu dia a dia. Doce, né? Doce, carboidrato refinado em si, o álcool, o excesso de carboidrato, os embutidos, não posso esquecer deles, todos os alimentos processados. O que tem que ter na sua dieta? Verdura, legumes, frutas, carboidratos complexos, muita água. Muita água. Mesmo porque a nossa capacidade, nosso desejo, dessa sede, vontade de beber água com a idade também diminui muito. A gente não tem que beber água quando está com sede, muito pelo contrário, deixa a garrafinha aí, ó. Exatamente. Água. Sede já é grito do organismo Isso. dizendo que está faltando água. A gente tem que chegar antes desse momento aí. Mas a gente precisa lembrar também, eu falei há pouco dos micronutrientes que a gente suplementa muito, mas os micronutrientes, de onde a gente vai conseguir tirar? Das verduras, legumes e frutas. Macarrão, só se ele for aditivado, né? Se ele tiver alguma coisa fortificado com algo, aí tudo bem. Mas as verduras e legumes e frutas são as que vão oferecer para a gente esses nutrientes. Então, assim, de uma maneira geral, alimentação o mais saudável possível. O mais saudável possível. E nos finais de semana? Ok, quer dar uma saidinha, o que não significa, quero deixar bem claro isso, o famoso dia do lixo. Eu odeio este nome, porque o que acontece? Se você ainda está pensando em esperar o dia do lixo chegar para você comer, é porque você não mudou seu estilo de vida. Se você não mudou seu estilo de vida, não vai adiantar. É verdade. Então, aos poucos, você vai perdendo a vontade de comer isso. Depois que você vem de um treino bem feito, que você vem de uma canoa, de qualquer coisa assim, automaticamente você não bota qualquer coisa para dentro. Você precisa nutrir seu corpo e não inflamar o seu corpo. Por exemplo... Esqueci, desculpe te interromper, Olga, da carne vermelha, Isso, né? já ia falar. As fontes de proteína e as fontes também de cálcio. Não sei por que cargas d'água a gente acha que cálcio só vem do leite. Leite animal. Não posso deixar de tomar o leite. Não. E sabemos que os derivados de leite são substâncias que inflamam também o nosso organismo. Muito. Dificulta, né? Que a gente processe muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os derivados de leite, glúten, que a gente também vê uma intolerância um pouco maior do que se via antes. Mas fato que quando você corta esses farináceos todos brancos, você se sente muito melhor. Seu organismo, seu intestino funciona muito melhor. E se
intestino e cérebro. Se é o segundo ou o primeiro cérebro, eu nem sei, eu acho que talvez seja até o primeiro. Nós vamos ter que atentar para isso, né? E vamos entender o que nós estamos botando para dentro do nosso corpo. Isso, uma coisa importante com essa frase eu digo sempre, eu oriento meus pacientes o seguinte: antes de você começar a comer, olhe para o prato e veja o que você está colocando ali dentro, né? Que é a mesma coisa de você parar no posto de gasolina e perguntar: moço, por favor, qualquer uma aí. Onde está mais suja, da gasolina pior, coloca aqui, na minha Ferrari, sei lá o quê. Entendeu? Então, é exatamente esse processo. Hoje, a gente vem estudando e a gente entende realmente o papel do glúten, independente de você ser celíaco ou não. A hipersensibilidade não patológica ao glúten é muito comum. A gente vê com muita frequência, né? Pacientes com alterações tireoidianas importantes. É muito comum para a gente, paciente de doença autoimune, que come muito glúten, a gente retira o glúten, modula o intestino e começa a ver esses anticorpos ali diminuindo, né? E a tireoide melhorando. Eu vou parar de tomar remédio? Não, mas provavelmente vai diminuir essa dose do medicamento, né? Leite, Olga, depois que a gente cresce na fase adulta, a gente já não tem mais enzima para processar a lactose. Então, por isso que ela se torna um alimento pró-inflamatório, né? Carne vermelha, do mesmo jeito. Aí eu vou complicar um pouco mais a cabeça. E vou falar. Prepare-se, Vládia. É complicar a cabeça, para depois descomplicar. Depois eu descomplico. Mas assim, carne vermelha, estourando no máximo 2 vezes por semana. Aí o frango, ok, mas franguinho de preferência criado solto, né? Franguinho feliz. Franguinho feliz. Porque hoje as grandes marcas vêm escrito não contém hormônio. Por quê? Porque a legislação não permite dar hormônio para os frangos, mas eles criam os frangos para eles crescerem mais rápido, engordarem às custas do cortisol, muito presos, né? Então, essa carne, esse franguinho aí, já não é o melhor também. Gente, eu não quero nem pensar, porque quando você amplia o discurso para a energia, porque eu acho que a energia ela está presente em quase tudo, você fala, meu Deus. Não vou comer, né? Olha, tem que ser muita meditação, yoga e natureza para você compensar esse meio que nós estamos vivendo hoje. Nos submetendo, né, à indústria do alimento, que a gente já não tem alimentos mais de qualidade. Nos submetendo também à nossa falta de informação, porque às vezes a gente suplementa, mas acaba sendo um xixi muito caro, porque você está suplementando errado e não está fazendo o que você precisa fazer em termos de equilíbrio. Enfim, é uma série de situações. Agora, vamos lá para algumas coisas que a gente ouve muito também nesse período. E vocês me ajudam, viu? Vládia e você também, Edza, me ajudam, porque o que a gente ouve falar por aí, esse diz que é um perigo, né? Diz que... Então, diz que, ok, pegue a informação, mas vá lá no seu médico e tire a dúvida com o seu médico e vê se você tem indicação daquilo. Vitamina D, B12, cálcio, ferro, tudo isso, né, que entra em desequilíbrio. E tem coisas que eu até pesquei aqui. Vitamina D, AC, o magnésio, o zinco, o selênio, Q10. Pronto. Isso é o mínimo. Eu preciso disso, literalmente. Vai faltar quando eu entrar no período da menopausa? Não dá para te dizer assim. Por quê? Porque a gente depende muito da individualidade bioquímica. Eu tenho que analisar não apenas os seus exames, mas o seu dia a dia. O que você come, que horas você vai dormir, que horas você acorda, a qualidade do seu sono, o seu intestino. Porque suplementação, Olga, o nome já está dizendo. A gente vai colocar apenas, a gente vai entregar o que precisa suplementar. Que você não tem, né? Eu preciso que você consiga extrair isso o máximo possível, porque definitivamente não dá para extrair tudo através da alimentação apenas. Então, eu preciso te ajudar a extrair o máximo que você consegue e, a partir daí, suplementar. E eu acho que esse é um dos grandes erros que você até colocou bem. Disse que magnésio é bom para o sono. Magnésio é maravilhoso para o sono. Mas se eu errar a mão
na quantidade de magnésio, eu vou comprometer, por exemplo, o cálcio. Entendeu? Vai diminuir. Ah, então vamos suplementar cálcio. Tá bom, mas se eu errar a mão no cálcio, esse cálcio não vai para o osso, principalmente se não tiver vitamina D, e ele vai para onde? Para as artérias. E aí vem os eventos cardiovasculares, principalmente menopausa, que coração e osso fica desprotegido. Então, não é nada que dá... Ah, doutora, me diga o que eu posso usar na menopausa. Eu não sei, gente. Coenzima Q10 importantíssima. Provavelmente, todos que passarem no meu consultório, eu devo prescrever uma coenzima Q10. Um NADH. Por quê? Porque a gente precisa de energia mitocondrial e o que a gente hoje vê na prática de consultório é que a energia mitocondrial é muito espoliada, né? Você já ouviu falar em energia mitocondrial? Jamais. Ame as mitocôndrias e aprenda a nutrir as suas mitocôndrias. Sim. Agora e mitocôndria é quem nos dá energia. Exatamente. Pronto, exatamente. A mitocôndria é a nossa fonte energética, a nossa usina energética. Então, quando a gente fala de energia mitocondrial, a gente está falando daquela energia de dentro da célula. É diferente da energia, por exemplo, de um café, de uma cafeína, né? Então, tomei um café ou estou animada. Essa energia é uma energia dopaminérgica, é de neurotransmissor. Mas se você não tiver sua célula ali com uma mitocôndria trabalhando ativamente, quando essa dopamina subir e ela cair, você... vem uma fadiga pior do que a que estava antes. Então, por isso que quando a gente faz cafeína, a gente usa sempre uma coenzima Q10 associada. Então, esses minerais, esses ativos hoje, e Edsa sabe, tem uma gama de ativos com biodisponibilidades maiores, melhores, eles entregam muito mais, né? E a gente não dá para saber o que é que eu vou prescrever. Pode ser que vocês três no meu consultório sentem e eu posso dar a mesma fórmula, quase. Dificilmente vai ser exatamente igual, mas tem na sua e na sua. Em dosagens completamente diferentes, né? Mas pode ser que você não precise do curcumicel que eu vou passar para você não da coenzima, e assim por diante. É essa junção que, infelizmente, nós não sabemos fazer e a gente precisa de orientação. Não só essa junção, porque tem coisas que certamente interagem mal no nosso organismo, né? Você tem que saber o seu histórico também para saber se você tem alguma doença pré-existente, alguma coisa desses suplementos que pode piorar a sua situação, porque se a gente tem alguma situação de saúde, a gente está também tratando com medicamentos, seja pressão alta ou diabetes ou o que quer que seja, né? Então, é muito legal que a gente tenha esse apanhado e saber também dos horários. Quando a gente vai fazer atividade física, você acabou de falar que você precisa saber de como é a rotina da pessoa antes de suplementá-la. Claro que uma mulher que sai para lá para cá, reunião o dia inteiro, é diferente daquela que faz o trabalho mais de casa ou que tem uma vida um pouco mais tranquila, a atividade profissional dela não requer tanto do físico dela e por aí vai. Então, essa harmonização, digamos assim, interna, ela precisa ser bem orientada, porque os horários também dessas suplementações, se perto das refeições, se longe, se pela manhã, se pela noite, ao acordar ou ao dormir, enfim. Detalhes importantes. É importante até, Olga, falar isso da questão do eliminar na urina e que muitas pessoas compram suplementos aleatórios sem consultar um especialista, sem consultar um médico, um nutricionista, gente. E isso é um investimento que vai pelo ralo. Então, é muito importante você ver sua necessidade, porque cada corpo é um corpo, cada necessidade é uma. E tudo em excesso, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas entram muito nas farmácias e falam: no direct eu recebo tanto isso. Me indica um polivitamínico. Eu falo, nenhum. Não, mas propagandas de programas de auditório são todas de suplementos assim dessa natureza. Pois Ligue é. agora, os primeiros que ligarem. E as pessoas compram mesmo, não tem jeito. Não dá, entendeu? Porque não é uma formulação que vai valer para todo mundo. E sem contar que os polivitamínicos, se você observar, primeiro, na indústria, a grande maioria cápsulas, que eu chamo de cápsulas sujas,
né? Com corantes, com bases de parabeno, muitas coisas que vão prejudicar o organismo ao invés de ajudar o organismo. Chocada. Né? Então, assim, você nunca prescreve polivitamínico, Carla? Eu prescrevo 1 a cada 40 pacientes. Por quê? Porque paciente que eu já acompanho há muitos e muitos anos, que está completamente equilibrado, tem 1 ou 2 fórmulas aí que não são nem daqui, porque eu não conheço polivitamínico aqui no Brasil, pode ser até que exista, de rótulo limpo. Tá? E aí eu lanço mão disso, que o paciente está equilibrado, mas dizer que serve para todo mundo, as quantidades também são muito pequenas. É um pouquinho de cada coisa. Ok, agora me fale da importância do sono, que assim como a atividade física, né, você consegue queimar calorias até mesmo em repouso. Me fale agora da importância do sono. Por que a gente consolida não só a memória enquanto dorme, mas como também garante a tão sonhada juventude, disposição e tudo mais que a gente precisa nessa fase? E a gente não deve compensar tão somente na estética, né, com as toxinas botulínicas, preenchimentos e coisas do tipo. Ok para tudo isso, se é do desejo de cada mulher, mas essa saúde interna, estando bem, ela vai refletir muito positivamente no seu exterior, isso é fato. E vai ficar mais suave até para você intervir em alguma coisa que você queira. O sono, ele é muito importante. Inclusive, tem hormônios aí, eu não me lembro exatamente o nome deles, mas é uma duplinha que eu me esqueci, você pode me confirmar, que é responsável pela nossa fome e saciedade. Grelina e leptina. Isso, exatamente. E se você não sabe se você está, né, o porquê da sua saciedade e da sua fome não estar em equilíbrio, e não relacionar isso também com o seu sono, você vê que a bagunça está tão formada ali que você precisa organizar a bagunça para poder colher os frutos depois de uma conduta correta. O sono é um pilar fundamental. Por quê? Porque é à noite realmente que os circuitos são desligados, entre aspas, né, parcialmente, para que a gente comece o processo de regeneração celular. Então, isso vale para todas as partes do corpo. Sem contar que ali também o cérebro ele entra num processo de limpeza de verdade, né? Então ele vai arquivando. Essa informação fica, essa não precisa, essa fica, essa não precisa. Alguns hormônios são realmente regulados, aliás, vários, regulados durante o período do sono. E a menopausa, o sono é uma das coisas que compromete, mais fica comprometida, né? Porque ali ele tem a participação tanto do estradiol quanto da própria progesterona. E eles dois caem nessa fase. O estradiol, a gente precisa da presença do estradiol para transformar a serotonina em melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, se não tem, a serotonina que foi produzida lá no intestino, né? E ela precisa virar o produto final, que vai ser a melatonina. Não tem estradiol, aí faz como? Não dorme. E a complicação vem. E não é só uma questão de horas de sono, é de qualidade de sono. Então, assim, paciente, eu falo, como é seu sono? Não, eu durmo bem. Dorme bem quanto? Não, eu durmo 8 horas. Mas de manhã você acorda... Disposto, né? Pleno. Ah, não. Muita dificuldade eu tenho para sair da cama. Então, alguma coisa não funcionou aí. Não dorme bem, nem qualidade, nem tempo. Quer dizer, uma loucura. Não bebe água. Ainda bem que o seu estoque de bom humor está enorme. A serotonina deve estar em alta. Pronto, Vládia, depois você dá a sua receitinha, tá? De como produzir esse tanto de serotonina ainda fazendo coisa errada. Bom, eu separei algumas afirmativas que as mulheres costumam dizer e que precisam ser desmistificadas, e nada melhor do que Carla Ferner para fazer isso, né? Reposição hormonal causa câncer, verdadeiro ou falso? Nossa, para responder só com verdadeiro ou falso é difícil, viu? Porque o que acontece? Isso é um grande
erro de pensamento, tá? O hormônio, ele não vai mudar a sua genética. Tá? Você nasceu sem nenhuma genética para aquilo, aí o hormônio vai mudar a genética. Não. Se você vem cuidando da sua vida bem direitinho, com um bom estilo de vida, silenciando esses genes, não é o hormônio que vai gerar. Agora, uma mulher que entra na menopausa altamente inflamada, não faz sedentária, um nível de estresse nota 1000. Independente da reposição ou não, ela vai ter um câncer. Você entendeu? Verdade. Hormônio é só estética? De jeito nenhum. Mas de maneira nenhuma. A estética, a gente ganha de presente. De brinde. É o bônus. É um bônus. Aí você faz o que quiser dela. Se quiser até mais, você bota mais. Mas se não quiser, você vai estar linda, eu tenho certeza. E até porque isso é muito importante também, né? Porque a estética envolve autoestima e isso faz parte. A própria Organização Mundial de Saúde coloca esse tema como parte da saúde. Você tem que olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Ok. Não é para... Reposição hormonal só deve ser pensada em questão de menopausa. E toda reposição hormonal engorda. Outro erro. Eu sei que são erros, por isso que eu estou provocando, né? Pois é, exatamente. Inclusive, recentemente, trabalho publicado mostrando que os pacientes obesos que precisam usar a semaglutida, o trabalho foi feito com a semaglutida Ozempic, mostrando que as mulheres na fase de menopausa que estavam fazendo reposição tinham resultados muito maiores do que as que não estavam repondo. Reposição hormonal não aumenta peso. Reposição hormonal, inclusive, pode te ajudar a emagrecer. Exato, você está organizando tudo, né? Só precisa fazer direito. Né? Olha, quando você propôs que o nosso assunto fosse em torno de nos preparar para o período da menopausa, que é onde ela já está instalada e é um período longo, você entende que essas mudanças que começam a acontecer na sua vida aí lá pelos 40 anos já são pequenos sinais. Ouça os sinais do seu corpo e comece a procurar ajuda aí. Eu imagino que uma suplementação e uma reposição hormonal também, ainda que sugerida, será sugerido em doses muito pequenas, até que quando você chega na menopausa, você sequer note uma alteração tão abrupta como a maioria de nós percebe, não? Sem dúvida. E eu penso o seguinte, Olga, eu sempre digo, autoconhecimento. É importantíssimo. Não tem ninguém que conheça seu corpo melhor do que você. Então, se você se observa, e você amplia seu conhecimento nessa área, quando você chega para o médico, no dia da consulta, você já sabe o que falar. Eu estou sentindo isso e isso, eu acho que pode ser por causa de... Nossa, isso facilita tanto a vida da gente e a gente entrega um resultado muito maior, porque eu vou levar algum tempo para conhecer seu corpo. E você não. Então, pode ser que as primeiras prescrições eu não acerte tanto. Mas se você já sabe... Meio caminho andado. Foi pensando exatamente nisso que eu fiz esse e-book que eu publiquei agora... E-book Carla Ferner, e-book Carla. Falando da nova menopausa. Então, a ideia é ensinar essas mulheres como começar a se preparar para entrar na menopausa e dar material para a gente trabalhar mais rápido na hora que ela chega no consultório. Olha, a propósito, muito obrigada pelo seu material. Eu sou uma seguidora das suas redes, aprendo muito com você, me inspiro muito também. E agora eu quero propor para as meninas aqui dessa mesa, no nosso quadro Mais Pausa, cujo objetivo é perguntar para vocês e estender essa pergunta a quem está nos acompanhando também. Se você fosse colocar mais pausa na sua vida, seria para o quê? O que é necessário ter pausa? O que merece pausa na sua vida? Seja para curtir ou para se aprimorar. Eu vou emendar porque você acabou de falar de autoconhecimento e autopercepção. Se você não para ao longo da sua vida, em nenhum momento do seu dia, para pensar em você ou perceber-se, você não vai muito longe sem conhecer a si própria, né? Então, nesse contexto, eu queria te perguntar, Vládia, começando por você. Essa pausa que você tanto merece, seria para quê? Para curtir ou para se aprimorar? Para dormir melhor.
para ter um tempo de sono de qualidade, o pré-sono também, de você deitar e ir desligando aos poucos, que eu não tenho. Mas eu que trabalho com internet, sou criadora de conteúdo, é o telefone praticamente 24 horas por dia. Apaga tudo em determinado horário, não é não? Eu preciso desse tempo para poder tomar um chazinho, fazer uma leitura boa e ir apagando aos poucos. Eu preciso muito, muito disso. Gente, que é isso? Só 40 minutos de programa, a Vládia já internalizou a informação. Imagino vocês aí, o quanto de coisa não tem aí esperando para a virada de chave. E você, Edza, que tempo na sua vida merece, né? Que fase da sua vida merece mais tempo? Como é que você administra esse tempo para você curtir ou se aprimorar? Agora é autoconhecimento, é como Carla falou. Quem melhor conhece meu corpo sou eu. Então, além de treinar, você precisa de outras ferramentas por conta dos gatilhos, né? Que nossos hábitos, eles despertam os gatilhos que estavam adormecidos. Então, autoconhecimento é a resposta para tudo. Porque se você tiver autoconhecimento, você vai ajudar, inclusive, o seu médico, o seu nutricionista, o seu terapeuta a te ajudar. Pronto, agora caneta e papel, gente, que é Carla Ferner que vai dizer onde ela põe mais tempo e a gente vai copiar, tá? E você, Carla? Deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, como esse já é meu mundo há muitos anos, eu fico sempre atenta a cada um dos detalhes e toda vez, porque como todo mundo, tem pontos que eu exagero. Né, que eu passo do limite. Eu acho que o que eu consegui ganhar de sabedoria com a experiência foi notar mais precocemente quando eu estou passando do limite. Normalmente é com trabalho, Edza tá rindo. Por que será? Com trabalho. Trabalhar com o que gosta também mas tem lá suas vantagens. As pessoas não entendem, tomo bronca em casa, mas me faz feliz ficar estudando, entendendo o que está acontecendo, porque eu consigo passar esse conhecimento e ajudar muita gente, e a mim também, gente. Verdade. Eu aproveito muito do que eu estudo. Né? Então, assim, eu só preciso ficar prestando atenção para não exagerar em nada. Mas eu volto mais cedo hoje, sempre. É prestar atenção em tudo, os estímulos são muitos, né? A vida moderna nos convida a atividades assim, exaustivamente o tempo todo, e você não tem que estar ligada exaustivamente o tempo todo. Mesmo porque fazer tudo o tempo todo, você vai fazer um pouquinho de cada coisa e vai dificilmente aprofundar em alguma delas. E aprofundar naquilo que a gente sabe que faz bem pra gente, que responde à nossa expectativa de qualidade de vida, é investimento. Portanto, investir tempo na gente mesmo diariamente para se perceber, talvez seja o caminho. Bom, gente, esse nosso quadro Mais Pausa é uma provocação e é também um oferecimento do Connect, que é o congresso que nós falamos aqui no comecinho do programa, que vai acontecer em outubro, por iniciativa da Academia da Menopausa, aqui representada por doutora Edza Brasil, que será nos dias 25 e 26 de outubro, discutindo temas relacionados à ciência da longevidade, ao envelhecimento saudável, reunindo profissionais competentes do Brasil inteiro e com convidados de fora também. Edza, você quer dar alguma outra dica? As inscrições já estão abertas e a todo vapor, não é isso? As inscrições estão todas abertas. Vamos trazer os melhores profissionais do Brasil e também, talvez em outro país, né? Estamos negociando para o melhor em Salvador. Acho que vai ser imperdível e uma oportunidade de você se atualizar e conectar com outras pessoas. Maravilha. É aberto ao público? Eu quero saber, eu quero participar também, né? Já está tudo lá, gente. Olha, www.connectsalvador.com.br. Eu só quero lembrar que você esqueceu de dizer que médicos e nutricionistas também profissionais porque a gente de saúde. precisa muito da parceria dos nutricionistas pra gente. Educadores físicos. Todos na parte, na condição de longevidade. É verdade. É aberto, como Carla falou, né? A médicos e nutricionistas. A população, a gente não tem como abrir, porque são temas que muitas vezes as pessoas recebem as informações e acham que a gente está induzindo ao uso incorreto. E é como eu disse, né? É muito importante a busca de profissionais da área de saúde, médicos e nutricionistas. Pronto. Até para não sair de lá propagando informações que acha que está correto e não está, né? Pois é, mas esse material todo que nós estamos compilando aqui para vocês está disponível no Academia da Menopausa, no Instagram, na Academia da Menopausa, ou no YouTube também. Vocês podem procurar na íntegra e, obviamente, que todo material, todos os assuntos que forem discutidos no Congresso serão repercutidos também nas redes. Então, já que elas estão aí disponíveis, que a gente vá na mira, no encalço, né, das pessoas que estão trabalhando com uma informação segura, embasada na ciência e sem milagres, porque milagres não existe. A responsabilidade
profissionais da nossa saúde começa com a gente e depois estendida aos profissionais da nossa confiança. Quero agradecer à mesa, foi muito bom o nosso papo de hoje. Obrigada, Vládia, obrigada, Carla, obrigada, Edza. Eu que agradeço. Muito, muito interessante estar aqui com vocês hoje. Obrigada a vocês. E não para por aí, não. Esse aqui é só um pedacinho. Tem muita coisa para a gente aprender. Um beijo e até o próximo episódio. Vlad deve estar com Ai, conteúdo gente. aqui.